Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa segunda aula do curso de Irrigação e Drenagem aqui do Instituto Federal do Tocantins, do Campus Avançado Lagoa da Confusão. Tá? Eu vou fechar a imagem agora para iniciar a transmissão. Tá? Então vamos que vamos, não vamos perder tempo. Então, a nossa aula de hoje, tá, será sobre a dinâmica da água. Deixa eu pegar um apontador aqui. A dinâmica da água no sistema solo, planta, atmosfera. Guardem bem isso aqui, ó. Sistema, solo, planta, atmosfera. Professor, sistema, por que sistema? A partir de hoje e para o resto da vida de vocês, vocês vão ter que entender que a planta, juntamente com o solo e com a atmosfera, forma um sistema contínuo. Ou seja, quando eu estudo a questão da água, tá? Na planta, eu automaticamente tenho que entender sobre o solo e sobre a atmosfera, ou vice-versa, porque sempre que eu levar em conta esse ser vivo aqui, planta, ele está inserido no solo e à mercê de condições atmosféricas e de solo que fazem com que isso se torne um sistema contínuo, tá? Indivisível, porque a água vai chegar à planta por meio do solo e da planta ela vai ser perdida para a atmosfera. Em última análise, nós podemos dizer que a planta é como se fosse um canudo pelo qual a água sai do solo e atinge a atmosfera. Tá? Vocês viram muito bem isso na fisiologia, num processo chamado transpiração. Junto com a transpiração, né, a importância da transpiração, que vocês viram que uma série de reações metabólicas são dependentes da transpiração, como absorção de nutrientes, absorção da própria água, perda de calor, né? Abertura do estômago, assimilação de CO2 para produção de açúcar na fotossíntese, uma série de coisas, tá? E a água sai do solo e atinge a atmosfera por meio da planta. Então esse é um sistema contínuo, onde a água sai de um, passa pelo outro e atinge o outro. Tá? Então, a partir de hoje, lembrem-se sempre, quando vocês estudarem a planta, a questão de água na planta, a questão hídrica da planta, vocês têm que saber que ela está inserida sobre um local que é o solo, ou se não for o solo, algum outro local que forneça água para ela, e à mercê das condições atmosféricas. A atmosfera vai controlar uma série de coisas nesse processo aqui, porque é ela que vai determinar a forma com que a água sairá do solo, passará pela planta e atingirá aqui. Esse sistema é contínuo, tá? A planta não está lá perdida no meio desse sistema, ela é parte integrante do sistema. Então, nós vamos explicar para vocês hoje, peço que prestem muita atenção, assistam várias vezes se for necessário para entender o que está sendo explicado no vídeo. As dúvidas que restarem, procurem sanar, não deixem ficar dúvidas quanto a esse assunto. Isso aqui é a base mais importante, tá? Para vocês entenderem sobre irrigação. É a partir disso daqui, desse conhecimento prévio, que vocês serão capazes de entender o que está acontecendo quando vocês realizam a irrigação, o porquê das coisas no processo de irrigação. Lembram das 5 perguntas? Por que irrigar? Como irrigar? Quando irrigar, né? Até quando irrigar? Eu não me lembro assim agora de cabeça, mas vocês lembram bem da aula passada. Aquelas 5 perguntinhas básicas podem ser respondidas através do entendimento desse assunto, dessa aula. A partir daqui, da compreensão desse assunto, tá? Nós entraremos na parte mais prática da irrigação, na forma de como realizar, por que realizar, entendeu? Mas esse assunto é extremamente importante para a compreensão de todo o restante da disciplina. Bom, então vamos lá. Como que a água se comporta nesse sistema solo-planta? Opa, olha que legal aqui, ó. Nós temos uma imagenzinha aqui, ó, que está dizendo que a dinâmica da água onde? Nesse sistema solo, olha o solo aqui, vegetação, né?
planta, olha a vegetação aqui, ó, planta, né, vegetais e a atmosfera, tá? Aqui nós temos incluído nesse sistema cursos de água, né, superfícies cobertas por água, que tem a relação muito forte com esse sistema, tá? Porque através dessas superfícies aqui é que a gente tem um negócio chamado ciclo hidrológico, tá? É a forma com que a água se cicla na natureza, tá? Então vamos entender como é que é a dinâmica da água, tá? Nesse sistema aqui, ó, solo, planta, atmosfera, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar essa imagem, né? A gente tem aqui, ó, superfície, um lago, um mar, um rio, uma lagoa, alguma coisa, uma represa, tá? E a água se movimentando, saindo de um lugar, indo para outro, se movimentando aqui, ó, sendo ciclado. Olha aqui a seta indicando o ciclo, né? O ciclo hidrológico aqui, ó, a água sendo ciclada dentro desse sistema. Então vamos entender o que é cada componente desse sistema e vamos explicar para vocês como que cada componente desse ocorre, o que interfere em cada um desses componentes, o que interfere na dinâmica da água nesse ciclo, tá? Essa é a dinâmica da água nesse sistema aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui nessa imagem é a evaporação da água. Olha, a água evapora, pessoal. Lembram disso? A água absorve energia, né? Essa energia é convertida em calor. O calor faz com que as moléculas de água se excitem, né? Fiquem agitadas, tá? E essa agitação das moléculas, essa agitação térmica faz com que a molécula d'água consiga se desprender uma da outra e ficar livre na atmosfera na forma de vapor. Então ela deixa de ser líquida e passa à forma de vapor. Isso é evaporação. Existe um outro processo também chamado de sublimação, né? Que a água sai da fase sólida, do gelo, e vira vapor sem precisar passar pela fase líquida, tá? Isso existe também, mas não interessa para nós aqui. O que interessa aqui é evaporação. Então vamos lá. Evaporação é o quê? A passagem da água da fase líquida para a fase gasosa. Olha onde está ocorrendo a evaporação aqui, ó. Sobre os mares, sobre os lagos, os rios, né? Um corpo de água aqui, ó. Vamos mais adiante. Opa! Nós temos um outro local aqui ocorrendo evaporação. Aonde está ocorrendo evaporação? Aqui já está ocorrendo no solo, tá? Na superfície do solo. Quer dizer o quê? Que a superfície do solo também é capaz de perder água na forma de vapor. Ou seja, se existir água no solo, parte dessa água irá evaporar, vai sair da fase líquida, virar gás e ir para a atmosfera, vai ser perdida do solo para a atmosfera. Então existe evaporação no solo, tá? Solo perde água por evaporação, tá? Opa, aqui nós temos uma outra coisa agora, ó. Aqui nós não temos mais evaporação, nós temos essa outra coisa aqui chamada transpiração, tá? E o que vem a ser essa transpiração? Vocês já estão carecas de saber lá da fisiologia vegetal que transpiração é o quê? É a passagem da água da fase líquida para a fase gasosa na folha das plantas e essa água na forma de vapor é perdida para a atmosfera. Então, transpiração é o quê? É a perda de água dos vegetais, tá? Para a atmosfera. A transpiração não ocorre só nos vegetais, ocorre em qualquer ser vivo, tá? Então a passagem de água da forma líquida para gasosa passando por um ser vivo é chamada de transpiração. Nós poderíamos dizer que transpiração é quase que uma evaporação que ocorre em um ser vivo. A água que está dentro de um ser vivo vira gás e vai para a atmosfera. Isso é como se fosse uma evaporação que nós damos o nome de transpiração. Lembra? Passou por um ser vivo, transpiração. Então, os seres vivos transpiram, tá? Os vegetais transpiram muito. São os seres vivos que mais transpiram, tá?
Isso tem um motivo. Lembra que eles estão fixos no local, eles não podem se esconder, se proteger do sol, fugir do calor. Eles têm que ficar ali onde eles estão, recebendo todo aquele sol, todo aquele calor. Qual é a forma que eles encontram de diminuir esses efeitos do calor? Através da transpiração, porque é na transpiração que o calor que o corpo do vegetal absorve é perdido. Então ele se resfria, ele se arrefece, ele perde temperatura, ele diminui a temperatura corporal, perdendo água para a atmosfera. Tá? Então a transpiração ocorre nos vegetais, e os vegetais transpiram muito. Em alguns casos transpiram mais, outros casos menos, mas sempre tem que existir transpiração nos vegetais. Lembrem-se, sem transpiração, o processo metabólico do vegetal praticamente para. Tá? Plantas que não transpiram, tá, entram muitas vezes em estado de dormência, elas têm que parar a atividade metabólica delas. Por quê? Porque elas não vão ter mais água entrando dentro do corpo delas, elas não vão ter mais nutrientes entrando junto com a água no corpo delas, elas não conseguirão perder calor, elas não conseguirão capturar CO2 para fazer açúcar, elas não produzirão açúcar, elas não terão energia para manter o seu corpo funcionando. Tá? Então, transpiração sempre vai ocorrer, em maior intensidade e menor intensidade. Quando a transpiração cessa, tá? Pode acontecer em alguns casos, ou os vegetais entram em dormência, tá? Que são alguns tipos de vegetais têm essa capacidade, ou eles acabam morrendo. Tá? O metabolismo para de uma certa forma, que as células do corpo começam a morrer e o vegetal entra em falência. Tá? O vegetal acaba morrendo. Tá? Outro processo que existe aqui, ó, nesse quadrinho, é esse denominado condensação. Esse não é muito importante para nós, mas é bom saber que ele existe. Por quê? Porque a água está na atmosfera na forma de vapor. Tá? Mas esse vapor de água na atmosfera, muitas vezes não faz muita diferença, exceto quando forma orvalho em algumas superfícies, né? Regiões que a água só é disponível na forma de orvalho. Né? Existem desertos que não chovem, né? Por exemplo, o Atacama, né? Lá no Chile, no deserto, dizem que não chove há 2.300 anos. Mas em algum local desse deserto tem uma planta viva lá, sobrevivendo. Ué, professor, mas não tem chuva? Não tem água no solo. Como é que ela sobrevive? Com orvalho, tá? Com a condensação da água em baixas temperaturas, a água se condensa em algumas superfícies e formam ali gotinhas de água. Né? Igual o nosso copo de cerveja gelado no bar, né? As pessoas têm aquela ideia errada, bota cerveja gelada no copo e fala, nossa, o copo está suando, a garrafa está suando. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos parar com isso. O copo não sua, a garrafa não sua. Imagine se suasse, né? Quer dizer que a água está saindo de dentro para o lado de fora, a garrafa ia esvaziar, o copo também. E na verdade quem esvazia o copo, a garrafa, é a nossa sede. Mas por que fica aquela água do lado de fora, né? Na parede do copo e da garrafa? É porque a temperatura ali, ela abaixa, ela esfria, e as moléculas de água, né, aquela regiãozinha ao redor do copo está cheia de vapor de água ao redor no ar atmosférico. E quando esfria, eu vou explicar mais adiante, quando esfria, tá, a umidade relativa do ar aumenta, porque é como se o espaço que tivesse para a água ocupar naquele ar diminuísse. Quando diminui o espaço, a quantidade de água ali dentro em relação, tá, àquele espaço aumenta. E aí ela aumenta tanto que a água não tem mais como ficar em vapor. Uma molécula acaba encostando na outra, encosta numa superfície gelada e ela passa da fase, ela perde calor que mantém ela como vapor, ela está lá na forma de vapor porque ela está aquecida, ela está agitada, ela está se movimentando a molécula de água. Aí de repente a temperatura baixa, ela encontra uma superfície gelada, fria, ela encosta ali, ela perdeu o calor, ela passa da fase gasosa para a fase líquida. E assim o copo da cerveja, a garrafa de cerveja do nosso barzinho, fica todo molhado do lado de fora. Então isso é condensação, não é transpiração, não é suor, tá? Condensação. Isso ocorre na atmosfera. Vapor de água perdido através da evaporação e da transpiração das plantas,
está lá aquecido na atmosfera. À medida que esfria, tá? Que a temperatura baixa, essa concentração de água aumenta, tá? Aí ocorre o processo de condensação, a temperatura diminui, quantidade, o percentual de água naquele determinado volume de ar aumenta, tá? Em razão da diminuição do espaço que existe lá dentro, tá? Diminui o espaço, quer dizer que o espaço vazio que existia no ar, que era ocupado por água, diminui. Essas moléculas vão perdendo energia, vão se juntando uma a outra até que elas viram gota e ocorre um outro processo chamado precipitação. E aí